Hoje a gente vai mergulhar fundo no complexo universo da responsabilidade corporativa. A gente vai tentar entender os limites da culpa empresarial numa era em que a tecnologia está redefinindo o que significa cometer um crime. E para começar, já tem uma pergunta que está no centro de todo o debate jurídico hoje em dia. A ideia de alguém ser punido por uma omissão, por não ter agido, é um dos maiores desafios para a justiça, especialmente no mundo das empresas. Mas como isso funciona na prática? Mas olha, para a gente entender bem esse problema, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o quadro geral. A gente vive numa sociedade onde os riscos são muito mais complexos do que jamais foram. Pois é, tem um sociólogo, Ulrich Beck, que lá atrás, em 1992, já chamava isso de sociedade de riscos. A ideia dele é que as novas tecnologias e a complexidade da economia criam perigos que são quase impossíveis de prever e controlar de um jeito centralizado. E isso, claro, muda completamente as regras do jogo. E aí fica a pergunta, se o Estado não dá conta de tudo sozinho, o que acontece? Bom, é aí que surge o que os especialistas chamam de capitalismo regulatório. O Estado basicamente delega uma parte da responsabilidade de fiscalização para as próprias empresas, exigindo que elas criem mecanismos internos para garantir que estão andando na linha. Beleza. Agora que a gente entendeu o contexto, vamos afunilar essa conversa. Se as empresas têm o dever de se policiar, o que acontece quando um diretor vê algo de errado e, simplesmente, não faz nada? E é aqui que a gente entra num conceito jurídico que é, assim, o coração da nossa conversa, a omissão imprópria. No direito penal, não fazer nada pode ser tão grave quanto fazer alguma coisa. Isso acontece quando alguém tem o dever legal, específico, de impedir um resultado ruim e mesmo assim fica de braços cruzados. Para ficar bem claro, vamos pensar na diferença. De um lado, a gente tem a ação, um diretor que vai lá e participa ativamente de uma fraude. Do outro lado, a gente tem a omissão, um diretor que sabe da fraude, tem o poder de pará-la, mas escolhe não agir. Para a lei, as duas situações podem levar à mesmíssima responsabilidade criminal. Tá, mas por que eles têm esse dever, né? A resposta está na chamada posição de garante. A melhor analogia é a do capitão de um navio. A responsabilidade dele não é só pilotar, mas garantir a segurança de todo mundo a bordo. Da mesma forma, um membro do conselho de administração tem o dever de proteger a empresa, que é vista como uma fonte de perigo em potencial. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que as autoridades sabem quando um diretor devia ter agido? A resposta está nos sinais de alerta e na diferença entre um programa de integridade que funciona de verdade e um que é só para inglês ver. A gente sabe que muitas empresas, para tentar fugir da tal irresponsabilidade organizada, sabe, aquela coisa de que a decisão é tão dividida que no final ninguém é culpado, elas criam programas de compliance. O problema é que alguns desses programas são pura fachada. É como um cenário de filme. Parece real por fora, mas por trás não tem nada. E é exatamente aqui que entram os famosos sinais de alerta, as tais red flags. A justiça entende que os conselheiros têm a obrigação de ficar atentos a eles. Se os relatórios não batem, se algum gerente tem um passado meio complicado, ou se informações cruciais são escondidas, ignorar esses sinais pode ser o começo de uma baita dor de cabeça criminal. Legal, mas e na prática? Como é que isso se desenrola? Vamos pegar um caso bem conhecido para ilustrar, o desastre da barragem de Samarco, lá em Mariana, que levantou exatamente essa questão sobre a responsabilidade do conselho. O que aconteceu ali foi que um tribunal superior acabou trancando a ação penal contra um membro do conselho. A justificativa? A de que o papel do conselho é dar uma orientação geral e não cuidar da operação do dia a dia. Isso aqui mostra uma coisa muito importante. Como é difícil provar o que os juristas chamam de nexo de evitabilidade. Ou seja, provar que a ação daquele diretor específico teria, de fato, impedido a tragédia. Agora vamos dar um salto e conectar tudo isso com o nosso mundo de hoje. Porque, olha, a tecnologia não mudou só os negócios. Mudou também o jeito de investigar crimes. A cena do crime hoje em dia, muitas vezes é digital. Pois é. E nesse mundo digital, a prova, nossa, ela precisa de um cuidado que é um negócio de outro mundo. Esse processo tem um nome, cadeia de custódia. Cada passo, desde coletar a prova até analisar, precisa ser documentado nos mínimos detalhes. Isso garante que a evidência é autêntica e não foi manipulada. Se um único elo dessa corrente quebrar, a prova inteira pode ir por água abaixo. E olha, isso não é papo de livro de direito não. Um dos maiores escândalos que o Brasil já viu, o da Odebrecht,
teve seu destino decidido justamente por causa da validade dessas provas digitais. A história é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou as provas que vieram dos sistemas da empresa. O motivo? Exatamente esse. A cadeia de custódia foi quebrada. Simplesmente não dava para garantir que os dados não foram alterados no meio do caminho. O resultado foi um baque enorme para a acusação. As provas foram consideradas imprestáveis, ou seja, inúteis. E essa decisão, ela reforça de um jeito cristalino um princípio básico do direito. Prova que é obtida de forma ilegal simplesmente não vale, não pode ser usada. O caso da Odebrecht virou o grande exemplo da importância absoluta de ter essa integridade da prova na era digital. Bom, com esse cenário todo, a grande pergunta é: e agora? Para onde a gente vai? Fica cada vez mais claro que aquele modelo antigo de fiscalização, sabe, onde só o Estado manda e desmanda, ele já não dá mais conta do recado. Tudo indica que o futuro aponta para um modelo de corregulação. O que é isso? A ideia não é mais ter o Estado de um lado e as empresas do outro, como adversários. Pelo contrário, a ideia é uma parceria, uma simbiose, onde a regulação do Estado trabalha junto com programas de integridade das empresas que sejam, claro, eficazes e que possam ser auditados. Isso não é futurologia, não, já está rolando. Se a gente olhar para novas regulações, como as do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, elas já exigem um dever de cuidado das plataformas digitais. Quer dizer, elas não podem mais se dizer neutras. Precisam agir antes que o problema aconteça para combater riscos como deepfakes e desinformação. Isso mostra como a responsabilidade por omissão está se expandindo para todo lado. E, para a gente fechar, queria deixar uma última provocação. Hoje, o debate é sobre a responsabilidade de diretores de carne e osso. Mas e amanhã? Quando as grandes decisões estratégicas forem tomadas por algoritmos, por uma inteligência artificial, quem a gente vai responsabilizar? Quem vai estar nessa posição de garante? Quem vai ter o dever de agir? Pois é, a busca por justiça na era digital, pelo visto, está só começando.